Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal, o canal do Matheus Veiga. Eu sou o Matheus Veiga e é uma alegria poder te receber por aqui. A gente está iniciando hoje, na verdade, uma série que para mim é especial demais, como jovem evangélico brasileiro, mas principalmente como jovem evangélico pernambucano, nordestino e tendo depois de tantos anos regressado a Recife, de ver e poder, testemunhar aquilo que Deus ele fez nessa terra e através da vida de tantos homens de Deus especiais. A gente está começando hoje a nossa série de podcasts, Os Pais da Igreja do Recife, os Pais da Igreja do Recife e também de Pernambuco. E hoje eu estou tendo o grandíssimo privilégio aqui de receber esse grande homem de Deus que é o Bispo Miguel Shoa. Bispão, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o convite de estar hoje aqui compartilhando um pouquinho. O Bispo Miguel, que é o bispo da Igreja Anglicana, da Paróquia Anglicana do Espírito Santo e que sempre foi referência aí para nós aqui em Recife. Bispo Miguel, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria poder estar com você aqui, Matheus, e poder me dirigir a esse público, ao seu público, especialmente a juventude, para falar um pouco da história, aquela parte que me toca, pelo menos, da história do mundo evangélico cristão aqui em Pernambuco. Obrigado pelo convite. É uma honra, é uma alegria nossa poder receber o senhor aqui, bispo. E pra gente começar, acho que vai ser interessante, a gente tava conversando um pouquinho até antes de começar a gravação, se o senhor puder trazer um pouquinho de como que foi o seu encontro com o Senhor Jesus. A gente tava falando um pouquinho ali da década de 70, no tempo acontecendo o Jesus Revolution lá fora, a gente viu que foi uma movimentação tão expressiva e como que isso alcançou a vida do senhor estando aqui em Recife, né? Olha, antes de Jesus Revolution, antes desse tempo, teve algo que foi fundamental para que eu viesse a encontrar o Senhor. Eu diria que da minha família, eu tive o privilégio de nascer 2 vezes da minha mãe, dos joelhos e da barriga dela, do útero dela. Uau. Então, minha mãe era uma cristã, uma crente ferrenha. Minha família, por parte de minha mãe, tem uma raiz evangélica que vai lá pelo século XIX. Iniciou-se tudo nas Assembleias de Deus, no grande avivamento da Assembleia de Deus em Belém ainda, quando um tio-avô meu, caixeiro viajante, foi para Belém trabalhar e lá foi alvo do avivamento, se converteu. E ele tinha uma ascendência na família muito grande. O que aconteceu? Ele era conhecido como o apóstolo da família, porque ele escreveu uma carta para toda a família, evangelizando a família, falando do evangelho, falando dos passos que cada um deveria tomar, aceitar Jesus, e enviou a carta. Essa carta foi para em Catende, interior de Pernambuco, e, pasmem, toda a família da minha mãe, minha avó, todos disseram isso mesmo. A gente tem que se converter. Foi a conversão mais racional que eu já vi na minha vida, porque não teve culto, não teve oração, a não ser a dele. Uau. E eles disseram, faz sentido, agora nós somos crentes. Compraram Bíblia, foram para a Assembleia de Deus. E eu lembro da minha tia-avó, que ela tinha um cabelo quase que arrastava no chão, bem grande. A minha avó tinha aqueles pitozinhos e tal. E eu cantei muito, entre aspas. A minha avó tolerou, até ela já no leito, já com quase 100 anos, ela me pedia, cante o hino da harpa para mim. Eu disse, a senhora tem certeza, minha avó? Porque não é a voz que a senhora está acostumada. Porque minha mãe era cantora, né? E aí eu cantava para ela, lia a Bíblia para ela. Então essa foi a herança evangélica do lado da minha mãe. Não significa que eu segui, porque até os 23 anos eu andei pelo mundo, não obstante minha mãe orasse por mim, sempre deixava a Bíblia aberta dentro de casa, João 3,16 marcado. Mas eu tinha um outro pensamento, eu era um sufista, eu tinha uma vida diferente do que era o movimento evangélico. Isso faz muita diferença, do que era o movimento evangélico naquela época, que não se enquadrava no perfil de um jovem como eu, muito dificilmente. Para que eu me convertesse numa tradicional igreja evangélica, eu tinha que mudar tudo, inclusive a minha plástica, a minha roupa, os meus cabelos, tudo. Ninguém aceitaria a gente do jeito que a gente era. E aí, indo para o colégio, sempre ali para o Colégio Nóbrega, na Conde da Boa Vista, eu passava e tinha uns jovens muito parecidos comigo, assim, vestindo umas roupas meio hippie, assim, tal, sandália havaiana, aquela antiga sandália havaiana. E eles diziam, Jesus te ama e eu também. E davam um folheto pra gente,
quadrinhos assim. E eu comecei a achar aquilo interessante. Chamei um amigo meu e disse, olha, o que tu acha disso aqui? Porque a gente tinha assim, as nossas mães eram evangélicas. A gente tinha esse negócio, quem sabe a gente vai ler a Bíblia e tal. E aí pegamos esse negócio e fomos até a casa onde se reuniam os meninos de Deus. Chamava-se Meninos de Deus, que é a versão brasileira do Jesus Revolution. E ali eu fiquei um bocado de tempo ali, indo todo sábado, chamava a rapaziada para ir, chamava os jovens. O pessoal não entendia muito, até eu mesmo não entendia muita coisa, mas estava ali, gostava, tinha música, tinha uma música diferente, tinha uma postura diferente, tudo tinha a ver com a linguagem nossa. Aquilo me encantou e passei um bocado de tempo frequentando. Era um movimento evangelístico jovem. Totalmente. Eles tinham... A pegada deles era uma pegada jovem. E a música fez muita diferença, como sempre, né? A música fez muita diferença, porque quando eu ia levar minha mãe na igreja, às vezes, ela pedia, entra aqui, assista esse culto comigo. E eu, para agradar ela, assistia. Mas eu confesso, era algo que, assim, eu saí de lá querendo que terminasse mesmo, porque não tem nada a ver comigo. Os cantores cristãos daquela época, com todo respeito, não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava de heavy metal, de música, era a minha vida, mas esse pessoal não. Então eles vieram nos chamar para ir com eles agora, que eles iam para Belém do Pará, eu acho, iam para o norte, e vieram nos chamar para aderir ao movimento. Mas aí eu e esse meu amigo, Pedro Paulo, a gente disse, não, aí é demais, aí a gente não vai não. Vamos ficar por aqui mesmo. A gente fazia evangelismo na Praia de Boa Viagem, dia de sábado pela manhã, todo mundo na praia, a gente fazia círculos, tocando violão, tudo. Evangelizava isso em pleno sábado de manhã em Boa Viagem, com essa turma dos Meninos de Deus. Até que ficamos sem os Meninos de Deus e não tínhamos igreja. Que ano mais ou menos isso, bispo? Isso foi em 76, por aí. Uau. E havia um grande ajuntamento de jovens nesse tempo, diante dos evangelismos. Pegava muita gente, mas a diferença era, quando chegava para as igrejas, então muita gente não permanecia ou nem sequer se aproximava, porque a diferença era muito grande do que eles viam ali naqueles Meninos de Deus e viriam depois na igreja. Tinha uma barreira muito grande. E a gente não tinha igreja, eles foram embora, a gente ficou sem igreja, só tem igreja das nossas mães, mas a gente não gostava. Então a gente começou a ler a Bíblia por conta própria. A gente lia na calçada, quando era possível ficar na calçada ali sentado, a gente ficava na calçada, lia, eu e mais 2 amigos, umas meninas assim, mas não lia o Evangelho, gostava, Jesus, está muito mais em Jesus. Até que a mãe desse meu amigo, um deles, veio morar em Recife, ela era crente também. Eu apresentei minha mãe para ela, ela começou a ir para a igreja. E esse amigo meu foi para a igreja com ela um dia. E ele gostou. Ele disse, você não vai não, Miguel? Eu disse, não vou não. Eu vou ficar por aqui mesmo. A gente ia acampar nas praias de Porto de Galinhas, quando só tinha coqueiro, né? Só tinha pé de coco, não tinha nada do que tem lá hoje. Chamava barraca e a gente tinha uma Bíblia, que esse meu amigo tinha ganho lá em Teresópolis, estava no meio da rua, ele ganhou uma Bíblia. E a gente chamava os amigos da gente surfistas para nossa barraca para ler a Bíblia e cantar as músicas do Menino de Deus. Uau. Agora, nem a gente conhecia Jesus direito. A gente conhecia a aparência, mas não tinha vida com Jesus. Mas já estavam evangelizando. E às vezes vinham os caras também chapados, os caras vinham do jeito que vinha, né? Acampando ali, surfista e tal. E isso durou algum tempo. Até que esse meu amigo começou a frequentar a igreja e a gente se encontrava ali na Avenida Boa Viagem, onde é o edifício transatlântico. E tinha um amigo meu que tinha o hábito de doar a Bíblia. Ele tinha no carro dele sempre Bíblias no porta-malas. Toda vez que às vezes ele parava no trânsito assim, ele descia e entregava uma Bíblia para alguém, um carro ali que estava perto, evangelista. E no dia do meu aniversário, eu estava na praia e ele chegou com um pacote para mim. Eu estava de sunga. Aqui a gente usa sunga, né? Então, eu usava pelo menos. Eu estava de sunga na praia. E ele me vem com um pacote. Ele disse, Miguel, é o teu presente de aniversário. E presença que é logo abrir. Eu não fazia ideia do que era. Quando eu abri, era uma Bíblia. Era uma Bíblia preta, capa dura, na praia de Boa Viagem, de sunga. Uau. Quem é esse cara? Ou ele é um fanático, crente, doido, ou é um maluco. Então eu fiquei com essa Bíblia na praia, o que eu vou fazer com isso? Aí coloquei na barraca de coco. E depois levei para casa, numa distância gigante, porque não queria que ninguém me encontrasse. Coloquei embaixo do meu colchão.
para que ninguém visse, minha mãe muito menos. Eu não queria que ela visse que eu estava lendo a Bíblia, porque serve para mim, né? Minha mãe é outra geração. Tal. Assim eu li o Novo Testamento, os evangelhos todos. E aí esse meu amigo me chamou numa reunião, vamos lá numa reunião aqui e tal, bem aqui em Boa Viagem. É só jovens e tal, eu fui numa casa. E naquela residência, a cobertura do edifício aqui na Conselheiro Aguiar, eu vi aquela música, aqueles jovens, já era uma outra postura, e foi uma noite muito cheia do Espírito Santo, era palavra de conhecimento que eu não sabia. Eu que não tinha conhecimento de nada, mas hoje eu sei que eram palavras de conhecimento, eram línguas. E mover dos dons. Mover do Espírito Santo. Era um grupo que tinha, inclusive, sido afastado de uma das igrejas tradicionais aqui de Boa Viagem por conta disso, que tinha vindo para a nossa igreja. E eu não tive outro caminho. Quando eu olhei aqueles jovens, e eu tinha que ser sincero, eu já estava admirando Jesus, que eu estava lendo o evangelho todo, eu disse, eu quero isso. Agora, se isso é bom para eles, deve ser bom para mim também. Isso é muito interessante também até analisar, porque Recife, Pernambuco em si, sempre foi muito marcado por igrejas tradicionais, né? Tanto muito. Católicas como igrejas denominacionais, protestantes, que sempre foi muito ali na movimentação da palavra, o ensino da palavra, o ensino da palavra, e não tanta vazão para o mover do espírito. E aí, ver essa movimentação de ter vazão para o mover do Espírito Santo, os dons fluindo, naquele tempo é quase que assim, abrir o caminho, né? Ali, naquele tempo, se houvesse isso, era para dividir a igreja. Uau. Por isso surgiram as igrejas batistas renovadas, presbiterianas renovadas, metodista wesleyana, tudo porque quando chegava o mover do Espírito, a igreja ia se dividir fatalmente. O que não acontece hoje, graças a Deus, na maioria das igrejas, mas acontecia muito. A nossa igreja não, como a igreja anglicana sempre teve uma postura muito aberta para o mover do Espírito e para uma postura mais ortodoxa ou mais reformada, isso nunca foi problema para dividir a igreja. Então a gente vivia isso com fluência. Mas é verdade que foi uma época de muita igreja dividida mesmo, né, por conta disso. Existia muita, eu digo assim, no sentido, existia muita resistência para esses tipos de reuniões, principalmente dos meninos de Deus. Eu imagino, os meninos de Deus também tinham uma movimentação. Os meninos de Deus não só pelos dons, mas pela postura, pela maneira de se vestir, pelo linguajar, pelo vocabulário. Eles não eram sequer considerados, né? Assim, era um grupo hippie que estava ali falando umas coisas, mas não eram acolhidos. Tanto que eles nem ousavam, eles não queriam nem participar de igreja. Não. De jeito nenhum. A primeira vez que eu fui numa igreja protestante evangélica aqui, foi com um amigo meu que tinha se convertido, e sentamos quase na primeira fila, eu e mais dois amigos, inclusive um desses, e a gente, nosso jeitão, né? Mas naquele culto só tinha gente praticamente, porque a igreja estava cheia, né? Mas só tinha gente, porque o olhar do pastor só era pra gente. Nós éramos os 3 pecadores que estavam naquela primeira fila ali, e o dedo dele só via a gente, e o sermão foi pra gente, e a gente saiu de lá dizendo, a gente não volta nunca mais aqui. Porque não bateu. Mas aí ali eu entreguei minha vida a Jesus naquela reunião, foi um momento muito dramático. Eu estava de pé, eu lembro bem, eu pedi a Deus, me sentei, e quando eu dei por mim, eu estava no chão já, em lágrimas, e todo mundo estava em volta de mim, assim, orando por mim. E o meu amigo disse, tu sabe o que aconteceu contigo, né? Eu falei, eu acho que eu sei. Preciso da sua ajuda. E aí ele foi uma pessoa que me ajudou muito, me discipulou, se tornou meu melhor amigo. Já era, e aí foi muito mais, que agora éramos irmãos. Ele me acompanhou muito, hoje ele está na presença do Senhor. O último livro que eu fiz, dediquei uma parte a ele, que é a minha jornada, e eu falei que a importância dele na minha vida. Alguém que me acompanhou e acreditou em mim, né? Como alguém acreditou nele também. E aí seguimos, começamos a frequentar a igreja anglicana e até hoje eu estou nela. Uau, é muito incrível tudo isso acontecer. Nesse tempo, bispo, o que o senhor via assim, que estava acontecendo naquele tempo na igreja? E o senhor estava chegando, era algo muito novo para o senhor estava chegando, mas o que era talvez a expressão do que o Senhor estava fazendo na igreja naquele tempo, década de 70, início da década de 80, assim, especificamente no Nordeste, especificamente assim em Recife?
Naquele tempo, eu posso falar um pouco daquilo que eu vi em volta de mim. E posso falar um pouco porque minha mãe era evangélica, de tradição evangélica, gostava dos programas evangélicos da rádio, que a rádio era muito forte naquela época. Então eu escutava de tabela, porque ela escutava tudo, e eu também terminava escutando. Então aqui, pelo menos aqui na nossa realidade, também pode estender um pouco para o Brasil, essa foi uma época, claro, de algumas divisões dramáticas na igreja, por conta do mover do Espírito, mas também do surgimento de muitas lideranças e até de comunidades de igrejas que eu diria que romperam com aquele aguilhão de tradicionalismo, não de tradição. Eu sou de uma igreja tradicional, eu não tenho problema nenhum com tradição, mas tenho receio ao tradicionalismo, que é a fé morta dos que estão vivos, né? E a tradição é a fé viva dos que já morreram. Então a gente herda a tradição. Não tem nada contra isso, mas pelo contrário. No entanto, havia um aguilhão de tradicionalismo e de legalismo e de muita rigidez, usos e costumes muito forte. Tudo era considerado doutrina, e não é doutrina, né? Usos e costumes. Então isso afastou muita gente. A minha geração demorou muito a chegar para o Senhor, muito provavelmente por causa disso. Quando a coisa começou a abrir no sentido que o mover do Espírito, como a gente costuma dizer, o avivamento não é quando o fogo cai, é quando ele se espalha. Então, quando começou a se espalhar, esse mover, as coisas mudaram. E mudaram muito. Chegaram ao ponto que é hoje, que a igreja, por conta disso, dificilmente você vai encontrar uma igreja que se divida hoje em dia. As próprias denominações tradicionais do Brasil e do mundo. Aqui no Brasil você não encontra mais alguém que é da Convenção Batista Brasileira e que tem uma igreja renovada. Antes isso era inominável, isso era impossível acontecer. Se você era renovado, você tinha que ir para a Igreja Batista Renovada. E o que foi a Igreja Batista Renovada? Uma versão da Assembleia de Deus Batista. Porque eles adotaram todos os usos e costumes, roupa, cabelo, tudo. Maquiagem, mulher, tudo aquilo que as Assembleias de Deus faziam, eles começaram a fazer. Então, hoje não, né? Hoje é uma coisa muito diferente. Então, isso abriu muito. E algumas pessoas que chegaram na cidade, alguns pastores que ministravam aqui, que vinham para cá, começaram a mudar isso. Alguns deles, lamentavelmente, não estão mais entre nós, pelo menos na ortodoxia que nós queremos. Mas alguns deles vinham para aqui e faziam verdadeiras cruzadas de mover do Espírito nas igrejas, e eu fui um dos que andei muito atrás deles. Onde eles iam, a gente ia. Noite por noite. Estava na igreja tal, a gente ia. Eu não quero citar nomes aqui, mas isso ajudou muito a próxima geração a criar uma outra mentalidade, uma outra cosmovisão do mundo evangélico, do que é ser um evangélico. Hoje chegou onde tem um povo como você, como tantos outros jovens pastores, que já não herdaram isso, né? Mas foi uma luta para muitos. O senhor falou aí de uma grande movimentação de cruzadas que tinham, cruzadas de milagres. O que o senhor costumava ver nessas cruzadas que o senhor ia? Eu vou citar um nome aqui. Não era necessariamente cruzadas, porque cruzada já era algo bem tradicional e a gente já não participava nem disso. Mas uma pessoa que via para cá constantemente, e onde ia uma multidão atrás, e a gente ia, e ele já estava numa denominação histórica, mas com outra postura, foi o então pastor Caio Fábio. Caio Fábio, nos seus 30 e poucos anos, ele vinha para cá constantemente, e ele vinha já com o mover do Espírito, ele já vinha com o pensamento, a sua teologia, já era uma teologia carismática que a própria igreja, na época dele, não aceitava. Mas ele foi um dos que rompeu muito aqui. Né? O que aconteceu depois aí vai com ele, mas que ele rompeu no começo, ele foi um dos que ajudou muito a romper. E nisso, quando a gente fala sobre as expressões de mover do Espírito, a gente fala de cura, sinais e maravilhas, milagres. Veja, tinha as cruzadas da rádio, por exemplo, os programas da rádio, das Assembleias de Deus especialmente, tinham sempre isso. E faziam as grandes cruzadas públicas nessa pegada de milagres, de sinais e maravilhas e tudo. Isso sempre aconteceu. Tinha programas de rádio que falavam sobre isso, que pregavam sobre isso. Isso começou a abrir. Então foi a primeira abertura, eu acredito,
Foi por aí. Mas quem é que abre? É o próprio Espírito de Deus, né? Não somos nós, não é o povo. Eu, quando fui estudar no Seminário Batista do Norte, pra você ter uma ideia como era, eu tive que fazer uma declaração de punho de que eu não iria defender, propagar, ministrar, falar sobre dons do Espírito Santo, mover do Espírito Santo no seminário. É mesmo? Eu tive que assinar uma declaração. Quando eu entrei lá, que eu comecei, tinha uma sala de oração meio mofada, menor que isso aqui, e mofada mesmo, que ninguém usava, e éramos 3 anglicanos lá. Eu, meu parceiro e mais um, meu grande amigo, e a gente disse, vamos começar a usar a sala de oração? Vamos pedir a chave à secretária aí. Vocês querem para quê? Para orar. A gente começou a abrir, tinha 2 mãozinhas na porta, eu lembro bem. A gente começou a usar. E aí eles começaram a chamar a gente de místicos. Nossa. O povo anglicano é místico. Porque a gente ia para lá nos intervalos para orar. Ou seja, havia uma barreira muito grande em relação ao mover do Espírito. Mas, na minha concepção, quem começou a abrir esse grilhão, a romper, foi o mover do Espírito mesmo. E foi o próprio Espírito de Deus. Uau, isso é incrível. E bispo, o que o senhor vê de principal diferença do seu tempo de jovem, da juventude do seu tempo, da sua época, para aquilo que os jovens hoje estão vivendo? Daqui, principalmente aqui hoje no Nordeste. O que o senhor sente que foi a marca da juventude evangélica brasileira em Recife, no seu tempo, que o senhor vê que talvez tenha até se perdido para o que a gente vê hoje na juventude evangélica brasileira aqui em Recife? Olha, eu não sou juiz, nem quero julgar ninguém, mas eu sou um observador e não tem como não observar. Uma das coisas que eu não me esqueço, quando eu comecei como jovem na igreja, é de que a palavra de Deus era o menu, era o cardápio. Era a Bíblia. As nossas reuniões tinha louvor, tinha música. Nós, na nossa igreja, nós éramos bem, assim, a nossa igrejinha aqui em Boa Viagem era uma igreja além do tempo dela. Porque era uma igreja com, eu diria, com vanguarda. A gente tinha muitas coisas que nenhuma igreja nem pensava em ter. A gente tinha grupo de dança, quando nem se falava em dança aqui na igreja. Mas também, assim, música, a gente compunha, o nosso povo compunha música. Todo sábado, quando a gente se reunia, tinha uma música nova. Música que vinha da Bíblia. Todos os cânticos que a gente cantava, e na época chamavam-se corinhos, os corinhos, eram todos da Bíblia, eram os salmos. A gente tinha compositores, a gente cantava música, cantava a Bíblia. E nas nossas reuniões tinha louvor, tinha tudo, mas nunca era esquecido que a palavra era tudo. Todo mundo portava uma Bíblia. Todo mundo portava uma Bíblia. Todo mundo trabalhava a Bíblia, tinha estudo bíblico, todo mundo lia a Bíblia. A juventude fazia isso. Hoje eu percebo que há um pouco de diferença nisso. Eu acho que esse mover de Deus, que é notório no Brasil, há um mover do Espírito de Deus, não resta dúvida, mas precisa ser mais calcado na palavra. Porque não acredito que haja avivamento sem palavra de Deus. Não pode haver avivamento sem palavra de Deus. Ou você está nela, ou você está fora. Eu concordo 100% com isso. Bispo, e eu queria também puxar e perguntar como que foi o seu processo de entender o chamado de Deus, de fato pegar a veia ministerial, construir nisso, crescer isso e tomar essa decisão. Isso foi um pouco mais difícil, porque eu tinha planos, né? Como todos nós temos planos. Eu tinha planos, eu estava estudando na universidade, eu sou engenheiro de pesca de formação, cheguei a trabalhar como engenheiro por muitos anos, e eu estava dentro da universidade, eu fui criado no mar. Meu pai, o hobby dele era pescar, então eu pescava com meu pai. Eu cresci pescando, eu pescava por mim mesmo. Essa praia aqui de Boa Viagem, você nem vê hoje, mas eu faxeava lagosta. Uau. Nas pedras, no Recife de Boa Viagem. A gente pegava lagosta, se você acreditar. Tem gente que nem vai acreditar nisso, porque é verdade, é fazer, eu sou crente, não estou mentindo não. Hoje, se você entrar, você é pescado pelos tubarões. Você é pescado. Então, eu cresci nesse meio ambiente, né? Então, sou do mar. E quando eu fiz engenharia de pesca, porque não por causa da engenharia, tive muita dificuldade na engenharia, foi por causa da pesca, porque eu gostava do mar. Eu estava dentro da universidade e eu tive a minha primeira experiência, me converti dentro da universidade.
Eu saí de férias em novembro, dezembro, não era crente. Me converti em dezembro. Aí voltei às aulas em fevereiro, crente. Eu era muito conhecido, o tamanho que eu tenho, as posturas, tudo, era bem conhecido na universidade. E todo mundo me viu crente agora. Miguel tá andando com os crentes, espalhou-se na universidade. E eu pedi ajuda, porque esse meu amigo estava comigo, e da ABU, Aliança Bíblica Universitária. O senhor foi envolvido com a ABU? Exatamente na universidade, porque quando eu me converti, todo mundo soube na universidade e a ABU colou em mim. Tem uma irmã que até hoje é minha amiga, muito especial, porque me ajudou muito. Que hoje em dia ela diz para mim, eu morria de medo que tu te desviasse, Miguel. Porque tu era uma referência pra gente ali de conversão, né? Dentro da universidade. Porque é um ambiente hostil às vezes. Uau, que incrível isso. Muito aqui bom. Na universidade rural. Sim. E ali eu fui chamar, eu cheguei e durante pouco tempo eu estava liderando a juventude, comecei a sentir os impulsos, mas eu tinha meus planos, eu queria ser engenheiro de pesca, eu queria estudar para ser pesquisador, e que eu fui durante um tempo ainda, queria ser professor universitário, eu tinha uma outra plano, eu queria fazer curso de doutorado, etc., no exterior. Mas Deus não permitiu, e chegou um tempo que eu comecei a sentir fortemente esse incômodo de chamado, disse, não é para mim não, isso deve estar errado. E para resumir, depois de muito conflito, porque é um conflito, graças a Deus foi um conflito, porque quando decidir, você decide para valer. E o pastor me chamou para pregar na despedida dele, que ele ia passar um ano nos Estados Unidos. O pastor Paulo Garcia, na época. E ele disse, Miguel, você vai pregar? Eu disse, mas eu, por quê? Eu estava nessa crise. Ele disse, não, a juventude vai organizar o culto, você vai pregar. E eu fui para casa, meu Deus, eu vou pregar no culto. A igreja toda ali, eu nunca preguei, eu só faço estudo bíblico aqui com a turma. Mas aconteceu que isso foi um fato, e no dia que eu ia pregar, de noite, sábado, ele liga lá para casa, ele é muito amigo da minha mãe, e diz, ei, cadê Miguel? Chama Miguelão, cadê Miguelão? Miguelão, tá tudo certo? Eu disse, pastor, não tá não, assim, eu tô aperreado aqui e tal. Eu disse, não, mas Deus vai dar a você uma palavra. Aí eu voltei pro quarto incomodado no profundo do meu coração, brigando com Deus, tá vendo? Como é que o Senhor me chama? Que história de chamada é essa? Deixa eu ser só crente. E aí eu entrei pro meu quarto, eu dizia, tá vendo que eu não tenho capacidade para ser um pastor? Me deito na cama para procurar alguma coisa para falar de noite, e entra um vento lá no quarto, né? Era muito ventilado, entra um vento e passa a página da Bíblia, e na minha cara vem o texto de Coríntios, quando Paulo diz, não que por nós mesmos tenhamos a capacidade de fazer qualquer coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Uau. Que é capaz de nos tornar ministros de uma nova aliança. Não da letra, que a letra mata, o Espírito vivifica. Eu me rendi, e disse, eu estou rendido, agora me dê alguma coisa, porque de noite eu vou falar. E ali eu preguei, me animei muito na pregação, tanto que o pastor na primeira feira ficou mostrando o relógio para mim assim, tá bom. Aí eu acabei, faltou luz, eu dei glória a Deus, depois voltou a luz. E aquele foi o meu primeiro momento num púlpito na minha vida, e daí fui para o seminário, estudei, e passei depois fui para Israel, fui estudar hebraico, depois voltei, estudei, me concluí o seminário, fui ordenado pastor, e estou aqui até hoje como pastor. E alguém disse que, ainda citei isso ontem, alguém, não sei quem falou, que não, o cara que é pastor, todo dia ele se arrepende, ou ele pensa em desistir. Eu nunca pensei em desistir. Eu não sou nenhum herói, mas eu nunca pensei em desistir, muito pelo contrário, nunca passou pela minha cabeça mudar o rumo da minha vida, nunca tive saudade da engenharia de pesca, nunca tive saudade do pesquisador que eu fui, eu já nem me lembro que eu fui, nem me lembro. E eu passei 17 anos trabalhando com pesquisa e criação de peixe, camarão, essas coisas todas. Hoje eu nem sei que eu fui isso, eu nem assino como tal, não tenho CREA, não tenho nada. Eu sou um pastor. É isso, muito forte. Bispo, a gente estava conversando e eu queria já meio que apontar para um lugar onde eu vejo que a gente está numa temporada muito importante sobre a nossa nação, mas principalmente sobre a nossa juventude, a igreja, com I maiúsculo, a igreja do Senhor, onde uma geração precisa começar a honrar aquilo que foi construído e, de fato, carregar o bastão de maneira zelosa, de maneira honrosa, dando continuidade
aquilo que o Senhor ele está fazendo. Eu queria, talvez aqui, tomar a liberdade de perguntar para o Senhor aquilo que seriam, talvez, as palavras de sabedoria para que, de fato, aqui em Recife, uma juventude possa continuar, e no Nordeste, talvez, uma juventude possa continuar carregando com zelo e honrando aquilo que o Senhor ele fez e aquilo que o Senhor ele está fazendo e quer fazer sobre essa região do país. É lógico que a gente carrega o coração para a nação como um todo, mas eu creio que tem algo muito especial de Deus acontecendo no Nordeste do Brasil. E como que nordestinos nós podemos de fato, jovens nordestinos evangélicos, podemos de fato, com honra e zelo, continuar a carregar um bastão que uma geração carregou e construiu com tanta preciosidade. Olha, essa é um assunto que daria algumas páginas, mas o Nordeste é um celeiro. É um celeiro. O Brasil é um celeiro para o mundo hoje. O mundo olha para o Brasil com muito zelo, o mundo cristão, o mundo evangélico, olha para o Brasil com muita expectativa, com muita esperança. É o país que praticamente mais faz a missão reversa no mundo hoje, enviando missionários para todos os cantos do mundo. Onde eu vou no mundo, eles consideram o Brasil tendo os missionários mais bravos, mais corajosos, especialmente no Oriente Médio, né, o que tem de brasileiro com carteira de técnico de futebol, pregando o evangelho em países que são como o Egito mesmo, como a Arábia Saudita, etc., onde o evangelho é muito fechado. O Brasil é esse celeiro. E também na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, nós temos enviado missionários para esse povo todo que um dia enviou para aqui. Então é quase que uma dívida de gratidão que o Brasil tem. E dentro do Brasil, o Nordeste é um celeiro para o Brasil também e para o mundo. Mas os nossos recursos, pelas nossas limitações do passado, que hoje vão diminuindo, mas ainda existe muita, o Nordeste é uma região de menos recursos, né? Eu falo de recursos, às vezes, financeiros, que desemboca em recursos humanos, desemboca muita gente que foge daqui, que escapa daqui para ir para outro lugar, e a gente perdeu e perde muitos valores. Historicamente, o Nordeste tem os seus, o João Cabral de Melo Neto, tem os seus Ariano Suassuna, tem os seus, esses homens que foram celebridades intelectuais, etc. Muitos deles passaram por escolas evangélicas, né? Americanos Batistas, Agnes Sky, tudo isso que tem essa herança. O 15 de novembro de Garanhuns foi a primeira quadra coberta do Nordeste que os americanos construíram lá. Era conhecido. Até hoje tem uma raiz evangélica muito forte em Garanhuns por conta disso. Então, esse celeiro, ele, durante muito tempo, ele estava como se fosse uma tampa nessa chaleira, eu acredito, sabe? Por algumas razões que eu já falei aqui, que a gente conversou, talvez essa tampa estava pressionando muito. Eu acredito que hoje não teve como. Ela começou a vazar. Ela está vazando. E a diferença está claramente no que a gente tem visto hoje. Dessa geração de pastores, de líderes da igreja, levando a igreja para um outro patamar, levando a igreja evangélica para um outro patamar. Claro que você vai contar sempre com os pais, os fundadores, né? Isso é muito, a gente tem que zelar por isso e honrar essas pessoas sempre. Mas em seu tempo, em cada tempo, uma geração tem que cumprir o seu papel. A Bíblia diz que Davi cumpriu o seu chamado na sua geração. Então, na minha geração, eu sempre tive e tenho o compromisso de não só cumprir o meu chamado, mas como passar o bastão para a próxima geração adequadamente, sem medo de ser feliz. Passar o bastão e acreditar na próxima geração. Então está surgindo você e outros aqui da nossa região. É prova disso, de que a Igreja do Nordeste está marcando. E pelas nossas limitações, é uma das teclas que eu bato quando eu estou lá na outra metade do Brasil, que eu bato muito lá por baixo, gente, vamos fazer coisa lá no Nordeste, porque tem uma geração que está borbulhando, precisando ser treinada, precisando ser equipada, despertada, e sempre tem que ir para lá, né? Sempre tem que ir para o Sul, e é muito recurso, sabe que a gente tem dificuldade. Quando você faz qualquer coisa aqui, a coisa explode.
né? Tem igrejas aqui que são tão abençoadas e tem tanto abençoado a região. Então, o que se eu puder dar uma palavra para essa geração, passe pelas brechas e explodam com o que Deus tem feito, porque Deus está colocando na mão de vocês um bastão poderoso, um bastão que a gente vai contar muita história ainda ali na frente. Uau. Muita. Você olha, ontem eu estava pregando um pouco sobre isso, sobre presente, passado e futuro. Você olha um pouco para o passado, no retrovisor, assim, nunca esqueça de olhar para o passado, nunca esqueça. Sempre dê uma olhada, porque isso alimenta você do que Deus pode fazer mais adiante. Ora, se Deus nos trouxe até aqui com tanta fidelidade, se nós somos fiéis e Deus nos trouxe até aqui, ora, tem um bastão que vai ser passado e Deus, claro que dá visão, dá provisão, Ele vai abençoar. Então, não titubeiem, essa é a palavra, como geração. Peguem o bastão e assumam a sua postura agora. Veja as raízes, o que é que as raízes ensinaram. Não esqueça que a palavra de Deus é o centro de tudo. E que é ela que tem que ser pregada. Eu tenho visto, lamentavelmente, o outro lado também, e aí eu tenho que advertir. Eu estou terminando um doutorado sobre pregação, então eu tenho que pesquisar muito. Então eu escutei sermões onde não houve uma citação bíblica. Não houve uma citação bíblica, houve história contando ali e tal, mas não houve assim, cadê a Bíblia dessa mensagem? Sim. Não tinha. Então isso não pode acontecer, isso não pode. O papel do mentor profissional, etc., dos coaches, ele tem o seu lugar em outra área da sociedade, mas não na palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que tem que ser luz, que tem que ser lâmpada para o nosso caminho. E essa geração precisa pegar a palavra, levantar a palavra, se orgulhar da palavra. Muito bom. E seguir adiante. Muito bom. Bispo, eu queria tomar essa liberdade para poder, talvez, se eu posso fazer isso, representando uma juventude, honrar mais uma vez a vida do Senhor. Agradecer por tudo aquilo que foi construído, que ainda é construído, porque o tempo não acabou e tem muito trabalho sendo feito, mas principalmente agradecer por ter aberto tanto o caminho para nós no Nordeste, a gente poder viver tanta coisa hoje. É tão legal e poder ouvir as histórias do tempo de ABU, de ver o quanto que a fidelidade em guardar a identidade, em guardar o coração, em guardar o testemunho dentro da universidade. Já existiam homens e mulheres de Deus como o senhor naquele tempo dentro da universidade, abrindo de facão mesmo e trazendo a mensagem do reino, a mensagem do evangelho ali dentro. E hoje a gente tem aí caminho aberto para poder continuar fazendo isso. Então, essa conversa, esse tempo que a gente está tendo me recorda muito das palavras do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, né? Guarde a fé não fingida que veio da tua avó, passou para tua mãe, agora está em você. Então, honrar a vida do Senhor. Agradecer mesmo tudo aquilo que é feito ainda hoje. E pedir, se a gente puder encerrar talvez esse podcast, essa conversa aqui que está tão boa, mas se a gente puder caminhar para o final e receber talvez uma oração, uma declaração do Senhor, uma bênção mesmo sobre essa nova geração. Podemos? Claro, deixa eu só completar uma coisa. Cada geração ela tem o seu papel. Eu não quero... Quando eu falo que não me encaixei, é porque eu era de outra geração. Eu tinha outra mentalidade. Mas aquela geração estava sendo acompanhada por um grupo, por pastores, homens sérios de Deus aqui dessa cidade, desse estado, que levaram o evangelho adiante. Só que eu vim já representando uma outra geração. Então meu espaço se encaixou muito mais nessa nova geração. Assim como essa outra geração, que é a sua e dos que vierem, vão ser abençoados dentro da sua geração com os instrumentos e as ferramentas que essa geração tem. A gente não deve negar o que as gerações anteriores fizeram, né? A história é cumulativa. A história não aconteceu aqui, ela é cumulativa. Eu vou aprendendo com a história. Por isso que eu menciono sempre. Dê uma olhadinha no retrovisor sempre para ver quem trouxe você até aqui. Muito bom. E leve pessoas até ali. Muito bom, muito bom. Se a gente puder, se eu puder orar por Amém. nós e orar. declarar. Obrigado, sim. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Privilégio de estar aqui conversando com o pastor Mateus e com a sua geração de alguma forma. Louva a Deus pela vida deles, pela vida dessa geração que está levando a tua palavra.
Louvo a Deus pela geração que eu vivo, que eu vivi, que eu herdei também. Pelos homens e mulheres de Deus nesse estado, nesse Nordeste, que desbravaram tanta coisa, que levaram pedradas, que foram heróis da fé e que hoje eu recebo os benefícios dele. Eu quero que tu me ajudes a levar esses benefícios à próxima geração e que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Bispo Miguel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. A honra receber o senhor com a gente. Eu espero que você que está ouvindo isso, talvez você está ouvindo isso aí agora, justo no lançamento, talvez você está ouvindo isso aqui daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos à frente. O mais importante de tudo isso é que a gente tenha o registro e a poder honrar a vida dos homens e mulheres de Deus que abriram na faca o caminho para que de fato o Nordeste pudesse experimentar desse derramado Espírito Santo e a gente possa gerar esse zelo no nosso coração de continuar essa construção e valorizando a riqueza espiritual que Deus ele derramou e tem derramado sobre a nossa região. Então, Deus te abençoe, espero que você tenha sido abençoado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder nada e envia esse vídeo aqui para tantas pessoas que você acredita que precisam ouvir aquilo que foi compartilhado hoje. Deus te abençoe.